Pyogarp RPG é um RPG original que começou inicialmente sendo jogado presencialmente, isto é, em mesas de RPG. Depois, posteriormente, foi feita e criada a adaptação de sua mecânica para ser jogado virtualmente. Então, assim sendo, Pyogarp possui um manual, regras próprias de jogo, ficha, mecânica e um universo também a ser explorado. O gênero de universo no qual se passa este RPG é o universo que conhecemos como medieval mágico, isto é, o tipo de gênero de fantasia, onde nós temos um período medieval, porém repleto de outras espécies humanoides, onde haveria, por exemplo, elfos, orcs, goblins, dentre outras variedades de criatura, assim como é, por exemplo, em Dungeons and Dragons, assim como temos, por exemplo, o universo de Tolkien, e como temos também no modelo de Isekai. Porém, para que isto não ocorresse de forma genérica e houvesse razão para se criar um outro universo que não fosse os já existentes, e ao mesmo tempo para que não houvesse um universo genérico, foi criado, portanto, um universo próprio para este jogo. Isso foi feito a partir primeiramente do remodulamento de como funcionariam as criaturas e os humanoides. Então, a mecânica dos elfos não é a mesma que vemos em outras obras, por mais que pegue inspiração, e a mesma coisa se dará com os orcs, os goblins, as fadas e as outras criaturas, que possuem origens diversas e outros modelamentos. Uma das primeiras características desse RPG, e que talvez seja a mais marcante, é que o sistema de combate ele é completamente diferente, e ele busca ser hiperrealista. A começar pela questão de que não existe igualdade entre as espécies humanoides. Enquanto em Dungeons and Dragons, por exemplo, existe uma vantagem e uma desvantagem em cada espécie, de modo em que jogar de orc não necessariamente seja jogar melhor que o de humano, e não seja necessariamente jogar melhor que um elfo, e a raça ela influencia muito mais em aptidões ou coisas específicas, aqui é diferente. Aqui ela conta muito. Então, um orc é necessariamente muito mais poderoso que um humano. Um elfo, então, terá mais força, mais inteligência e todos os atributos de uma forma evoluída. Então, assim sendo, não existe justiça entre as espécies. E muitas vezes, para que se derrote uma espécie mais forte, é necessário o conjunto de muitos, ou então o uso de equipamentos que sejam capazes de ser utilizados para derrotar aquele ser em específico. Então, nesse jogo, será muito necessário o uso de estratégia e você dependerá muito das relações sociais. Para adentrar na questão do método de combate, o método de combate ele não funciona por barras de vida, mas sim por espessura. Explico. Toda espécie possui uma quantidade de espessura. Então, essa espessura será um número para a pele, para os músculos e para os ossos. Se um jogador tirar com a sua espada ou com a sua arma um número maior que o número de espessura, quer dizer que ele perfurou ou cortou aquela espessura. Então, se alguém atacar com uma espada, e essa espada ultrapassar toda a espessura da pele, carne e ossos, então isso significará que o jogador cortou a carne, a pele e os ossos, ou seja, portanto, ele cortou fora o membro. Então, neste jogo, por assim ser, e porque a maioria das peles não são capazes de resistir a um golpe direto de lâmina, a armadura conta muito, então o dinheiro nesse jogo é necessário. Justamente por conta desta mecânica realista de combate, onde receber um golpe fatal pode matar inclusive instantaneamente um jogador, como por exemplo um golpe fatal no pescoço, e este não ter como se proteger disso. Que os combates, como isso foi testado e praticado diversas vezes, acaba se limitando e virando algo que o jogador tende a pensar muito bem antes de iniciar um combate, já que ele pode se colocar em risco de vida com qualquer combate que seja. Desta forma, o jogo tende a ser muito diplomático e tende-se a realizar-se os seus objetivos de forma muito mais dinâmica, a se interagir com os NPCs, a se explorar o mundo, sendo o combate, portanto, um certo luxo, porque apenas se irá querer iniciar um combate quando se tiver certeza de que irá ganhar. E desta forma, as ameaças se tornam ainda mais assustadoras e ainda mais horripilantes nesse jogo. Aqui não existe elevação de nível, você não tem um nível a elevar. O que você tem são as suas armas e os seus membros, desde que você não os perca. Então, não tem como utilizar-se da mecânica de que
Ao passar de nível, você regenera ou se recupera. Isto não existe aqui. Da mesma forma, agora análogo a Albion, não existem classes. A não ser que você queira uma, você pode fazer combinações utilizando os equipamentos. A compra dos equipamentos é feita de acordo com a região. Cada região vende coisas diferentes. Na Terra dos Elfos, vende-se certa mercadoria. Na Terra dos Humanos, vende-se outra mercadoria. E na Terra dos Orcs, outra. E em alguns comércios existem discriminações. O que quer dizer que muitas das coisas que poderiam ser obtidas não podem ser compradas regularmente, dependendo de quem você for no jogo. Além de que, claro, existem os itens únicos, que são todos regulamentados e guardados por NPCs, e que só podem ser adquiridos ou ganhando de presente o NPC ou assassinando o NPC. O jogo é muito rico em NPCs, de tal modo que, caso não houvessem jogadores no mapa, a história do jogo se desenvolveria sozinha. Todos os NPCs possuem relações e uma lore de certa forma profunda ou interligada uns com os outros, e ao mesmo tempo possuem ambições e objetivos que decorrem e caminham independente da ação dos jogadores. O que quer dizer que, dependendo com o NPC com o qual você se aliar, você pode ter amizades, inimigos diferentes, destinos diferentes. Muitas vezes, o medo de morrer para os maus poderá fazer com que o jogador se corrompa e decida ficar ao lado dos tiranos. Dentre diversas outras situações, você poderá casar, escolher algum dos ritos, escolher alguma das diversas religiões que existem neste universo. E é importante frisar que existem eventos especiais envolvendo os NPCs. Então, certas interações específicas gerarão resultados específicos. Como foi antes dito, e isto foi testado, que neste RPG não existe tanto combate, por conta justamente de o combate ser uma espécie de luxo, ocorre que a história se desenvolve como uma história comum. Então, a quantidade de diálogos, interações e relacionamentos que você cria ao longo da sessão são enormes e muito ricos. Assim sendo, ao mesmo tempo, este RPG é uma espécie de Telltale. Ele é como se fosse um conto de uma história. Então, faça sábias decisões. Às vezes, realizar determinado casamento pode resultar em uma coisa. Às vezes, matar certo personagem pode resultar em outra. E você nunca sabe o quão grande e quão magnânimo vão ser os eventos. Apenas o mestre, que tem junto de si o seu manual. Se junte ao nosso grupo de Discord, que em breve irá iniciar as sessões online. Este vídeo ficará aqui salvo como forma de introdução àqueles que não conhecem o RPG ou que estão no Discord e querem conhecê-lo. E também, para iniciar a sessão de vídeos que serão lançados adiante. Vejo vocês lá. Aviso já de antemão que estes vídeos são apenas instrutivos, então não tem intenção de serem de alta qualidade. Eles terão vários erros e defeitos, e provavelmente permanecerá assim. Vejo vocês por lá.